Então, a gente viu quais os acordes que tem dentro da escala de Dó maior, né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma música em Dó maior, tipo, se eu quiser usar o Dó maior como base para fazer minha música, todas essas músicas que a gente pega assim, né, Asa Branca, o Trem-Bala, Chega Mais Cedo, todas elas têm um tom, né? Já ouviu nessa? A música tá em Dó, ou a música tá em Lá, significa que a base é a escala de Dó, por exemplo, e os acordes eles vão estar girando em torno do campo harmônico, né? Então, então vamos começar a prestar alguma atenção para isso, né? Agora que a gente já está permeando um pouco essa ideia do campo harmônico. Então, cara, onde que dá para chegar com isso daqui, né? Conforme foi se desenvolvendo, né, as ideias da escala e as ideias da música, né, tipo, quais acordes que ficam legal em sequência, quais que ficam legal um depois do outro, ou em qual que é legal de terminar, qual que é legal de começar, qual que fica bom no meio e tal. Ver essa ideia, né, de criar grupos de acordes que se parecem na sonoridade, né? Grupos de acordes que eles se assemelham, assim, que tem mais notas em comum, ou que não tem nota em comum, ou que tem uma característica. E para esses grupos, né, se deu o nome de funções harmônicas, que é isso, né? Agrupar de acordo com a proximidade da sonoridade. Né? E são as ideias de movimento dentro do campo harmônico. Então, se chegou a partir disso aí, né, em três grupos básicos assim de, de funções harmônicas dentro do campo harmônico. Né? O primeiro, o primeiro é o grupo tônica. Qual que é a ideia dele? São os acordes que eles estão próximos do Dó maior. Que o Dó maior é a base, né? É a base, é a estabilidade, a característica principal da tonalidade da música, né? O Dó maior. Então, quais são os acordes que fazem parte dessa função tônica? Eles são os acordes que têm essa ideia de estabilidade e que têm várias notas em comum com o Dó, né? Por exemplo, aqui ó, tem o Dó maior e o Lá menor. Ele tem essas duas iguais, e se tu ainda colocar Lá menor com sétima, ele tem três iguais, né? O Lá menor ele é um acorde que ele não vai fugir dessa função de estabilidade. Né? Ele não vai se diferenciar tanto, né? Não vai fugir tanto da ideia. E o Mi menor também. Que eles podem ser acordes de chegada, assim, sabe? Se você tá fazendo um acorde que tem uma tensão assim e quer voltar voltar pra um chão, assim, sabe? Isso tudo esses conceitos também todos são coisa cultural, né? Tipo, como a galera ia ouvindo assim e pensando, isso aqui parece tal coisa, isso aqui parece tal coisa. Mas são as bases de como foi se formando essa ideia do campo harmônico, né? Como se foi se desenvolvendo. Então, a gente tem esses três acordes, né? O Dó, o Lá menor e o Mi menor. Que vão fazer parte dessa função. O Dó, o Lá menor e o Mi menor. Outra função subdominante. Que isso é o que? São os acordes que eles também passam uma ideia de estabilidade. Tipo, eles não têm nenhuma dissonância muito grande.
Só que eles vão destoar do tom original, né? Do Dó maior. Que eles vão estar nas notas intercaladas, sabe? Eles são o Fá maior, né? Você tem o Dó aqui e o Fá maior aqui. É como se tu estivesse tocando, puxando para um outro tom, sabe? Tem muita ideia, né? A gente viu lá no começo que tudo começou com a ideia das quintas, né? Tipo, que a quinta era a representação do movimento, né? Você tinha a oitava, que era a estabilidade, e a quinta, que era o movimento. E nessa ideia do movimento, era um certo consenso de que o movimento ia da quinta pra tônica, sabe? Tipo, você tocar essas duas assim. A ideia de que a quinta é o caminho e a tônica é a chegada, né? Então, essa ideia do Fá maior, por exemplo, o Dó é a quinta, que é o caminho, e o Fá seria a chegada. Também, totalmente uma questão cultural de interpretação, né? Mas, enfim, essa era a ideia do subdominante, né? Que era um acorde com as notas diferentes, né, intercaladas, que não tem tanta proximidade com o Dó maior e que representa como se fosse um outro tom dentro desse tom, né? Tipo uma outra chegada. Eles são o Fá maior e o Ré menor. Você tem o Dó aqui e o Ré menor aqui, ó. Que são as notas intercaladas, assim, né? E sem nenhuma dissonância. Nenhum intervalo dissonante. O Fá e o Ré menor. Isso que eu tô falando de intervalo dissonante. É que assim, quando a gente tava montando a escala, né, tipo, tirando ela assim das primeiras notas até formar a escala inteira, a gente foi trabalhando com quintas, né? Tipo o Dó, que é a quinta do Fá. Aí a quinta do Dó era o Sol, né? Aí a quinta do Sol é o Ré. A quinta do Ré é o Lá. Vou passar esse Fá pra cá, né? A quinta do Lá é o Mi. A quinta do Mi é o Si. E a quinta do Si é Fá sustenido. Só que como a gente já tinha o Fá, e a gente ia parar nas 7 notas por causa da simetria, então toca o Fá sustenido, toca o Fá natural. E fechou o ciclo, né? Aí volta. Então vai assim, ó. Do Dó pro Sol uma quinta. Do Fá pro Dó uma quinta. Do Dó pro Sol uma quinta. Aí do Sol pro Ré uma quinta. Do Ré pro Lá uma quinta. Do Lá pro Mi uma quinta. Do Mi pro Si uma quinta. E do Si pro Fá é uma quinta bemol. E essa é a dissonância característica, que fala dissonância característica do campo harmônico. É o único lugar que não tem uma quinta justa, né? Ele tem uma quinta bemol. Aí você percebe a diferença, né? Você tem aqui as quintas, o som, escuta a sonoridade delas. Também tá aqui. E aí quando chega aqui, ó, você percebe que é uma sensação de instabilidade, né? Eu falei que as duas outras tinham uma função de estabilidade, porque elas não passavam por esse intervalo aqui. Vou ter que pausar e continuar no próximo. Paramos aqui nesse intervalo.